Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos falar então sobre essa mais avançada tecnologia espacial lançada pelos americanos, o famoso telescópio James Webb. Alright? Bom, em primeiro lugar, por que ele se chama James Webb? Quem foi James Webb? Foi um ex-diretor da NASA, tá? Então eles deram esse nome ao telescópio em homenagem a um ex-diretor da NASA. Eles brigaram um pouco lá, porque muita gente não gostava desse diretor, né? Teve um rolo lá e tal, mas questionaram pra caramba, os próprios funcionários da NASA lá deu um rolo. Mas no fim ficou mesmo com esse nome, o telescópio em homenagem a esse ex-diretor da NASA, James Webb. Right? Muito bem, muito bom. Bom, qual a diferença desse telescópio orbital para outros telescópios, como o Hubble, por exemplo? O telescópio Hubble. Bom, em primeiro lugar é a tecnologia envolvida, né? O Hubble é um telescópio muito antigo. É um telescópio, quando ele foi lançado, veja para mim a data do lançamento do Hubble, né? O que significa isso? Significa que a tecnologia de memória, de computação, de software, programa, estava lá atrás, 20 anos atrás. Né? 1990, então olha só, 30 anos atrás, 34 anos, né? Atrás. Então vocês devem se lembrar, né? Como que era o computador de vocês, né? O PC de vocês na década de 90. Era muito ruim, né, em relação aos computadores de hoje, a tecnologia de imagem, 4K, tudo que temos hoje, né? Então, o Hubble, quando ele foi lançado, olha, isso foi um problema muito sério, porque a hora que eles foram testar o Hubble no espaço, não funcionava. É bilhões de dólares jogado no lixo. O telescópio não funcionava. A imagem tudo distorcida, tudo uma merda. E os cientistas foram pesquisar o que tinha dado errado. E foi uma distorção no espelho do Hubble. A temperatura que mandou para o espaço, todo esse problema deu uma distorção. Aí, eles fizeram um projeto aqui na Terra de consertar o telescópio Hubble. Olha, consertar o telescópio Hubble. Então, eles fizeram um jogo de lentes, né, que a gente chama de objetiva, para corrigir o defeito do espelho. E isso tinha que instalar, é um negócio muito trabalhoso. Eles então pegaram aquele ônibus espacial americano, o ônibus, né? Levaram vazio, a parte de trás, só levaram a carga que ia tocar do Hubble, levaram para o espaço, desenharam um braço robótico que pegou o Hubble, trouxe para dentro do compartimento de carga, e lá os astronautas foram trabalhar e trocar essa peça no espaço em órbita da Terra. Deu um puta de um trabalho. Aí eles conseguiram fazer o Hubble funcionar direitinho. Mas, então esse era o grande medo do James Webb, que a hora que o James Webb fosse instalado e fosse testado, ele daria defeito. Só que o James Webb, ele é impossível de uma missão para consertar ele. Não tem conserto. Porque a diferença, vamos lá, a diferença está, primeiro, no diâmetro do telescópio. O diâmetro do telescópio é exatamente o diâmetro do espelho que está lá atrás, que vai fazer a diferença. Tá? Um telescópio, né, do tamanho do Hubble colocado aqui na superfície da Terra é uma merda. A atmosfera atrapalha tudo. Mas quando o Hubble foi colocado no espaço, livre de qualquer interferência atmosférica, o céu é puro, limpo e tudo mais, a capacidade dele é ampliada assustadoramente, né? Ok? Então, o James Webb, ele é muito maior, o espelho, do que o Hubble. Então essa é uma das vantagens. Ele vai ter uma capacidade de nitidez da imagem muito maior. E a grande diferença dele é a seguinte, olha, presta atenção. Nós temos aqui a Terra, a mais ou menos 500 km de altura, o Hubble está em órbita da Terra. Então o Hubble é um telescópio orbital. Ele fica andando aqui.
em órbita da Terra. Tá? Então, a cada 80 minutos ele dá uma volta na Terra. Então, você percebe que para ele focar um astro lá, né? Você está me entendendo? A posição como que ele está em relação ao Sol, nosso Sol aqui está para atrapalhar ele. As observações têm que ser tudo calculada para você fotografar um tipo de uma estrela ou fazer uma espectroscopia de uma estrela e tudo mais, tal. Ele é cheio de equipamento, tá? Muito bem. Então, você tem, né, computadores para fazer tudo funcionar lá. Certo? Então, por isso que eu estou falando para você que os computadores que estavam no Hubble, para fazer o Hubble funcionar, com dados, foto, qualidade de foto, em relação ao James Webb, são 35 anos de avanço de informática. Certo? Ok? Então, veja bem, na década de 90 a gente não tinha televisão LED, não tinha essas TVs. Era tudo TV de tubo ainda. Tá? Então vamos lá. Agora você imagine a Lua. Aqui está a Lua. Em órbita da Terra. Tá? A Lua está em órbita da Terra. Eu vou até diminuir essa distância aqui para poder fazer direitinho. Vamos supor que a Lua seja essa aqui. Seja essa distância aqui da Terra, fazendo uma órbita em torno da Terra. A Lua está da Terra 400 mil quilômetros. Distância da Terra. A Lua. Tá? E tanto a Lua quanto a Terra estão orbitando o Sol. Certo? Nós estamos orbitando o Sol. Então, o James Webb foi colocado a uma distância, presta atenção, praticamente mais de 3 vezes Terra-Lua. 1,5 aproximadamente milhões de quilômetros. Ok? Agora, numa escala menor, eu vou fazer aqui do lado uma coisa interessante para vocês verem. O Sol, está aqui o Sol. Né? Está aqui a Terra girando ao redor do Sol. Tá? Terra. E a Lua girando em torno da Terra. O James Webb foi colocado mais ou menos assim aqui, ó. Em órbita do Sol. Numa posição aqui que ele caminha com a mesma velocidade que a Terra. Então, ele sempre está no mesmo ponto para a gente. Certo? Nós não podemos perder ele, né? Ele fica para trás. Então, é muito difícil fazer esses cálculos, tudo, botar ele, fazer ele parazinho e ficar andando no mesmo lado que a Terra, que é assim, em órbita do Sol. Então, eu posso usar ele o tempo todo, que ele sempre vai estar útil para mim. Né? Ele está andando. Não pode girar no eixo dele, senão dá merda. Ele tem que ser um telescópio direcionado para onde eu quero daqui. Você está entendendo? Eu tenho que focar, virar, apontar ele, certo? Ele tem uma bateria nuclear. Ele tem um mini reator nuclear que vai fazer e na verdade ele tem também o medo é porque lá ele está muito longe do Sol, então a captação de energia solar tem que ser uma técnica muito grande. Né? O pessoal estava com medo que esse painel não abrisse direito. Porque ele vai fechado, entendeu? Depois ele vai esticando e abrindo lá no espaço. Tem que ter um pouco de combustível, um pouco de coisa para ajustar isso aí. Se ele sair fora, tem que arrumar ele. Por isso que ele tem um tempo útil. A hora que essas coisas acabar combustível de acerto de roda, pode esquecer. Não é como você vai botar combustível lá? Acabou a gasolina, acabou. Então, são telescópios projetados para durar uns 20 anos. Né? O Hubble, né, está funcionando até hoje. O Hubble já aposentaram, ele parou de funcionar. Né? O Hubble começou a dar uns defeitos, parou de transmitir, começou a dar um pau, tal. Ele tá velho. Tá velho.
Já aposenta porque tem tecnologias muito mais avançadas, entendeu? Então, já se projeta. Ele é o melhor telescópio em uso no mundo. Tá? O melhor telescópio em termos de precisão nas suas observações. É precisão que a gente precisa. Porque o que ele vai detectar são movimentos muito pequenos. E ele tem que detectar essas variações muito pequenas de luminosidade das estrelas e de deslocamento e movimento também, tá? Eu vou explicar como é que o James Webb ele tem várias funções. Uma, estudar o espaço profundo. O que é espaço profundo? Em inglês é deep space, né? O espaço profundo, ou seja, é tentar observar a coisa o mais distante possível. Nisso ele tem uma capacidade muito maior do que a do Hubble. Ele vai fotografar objetos muito mais distantes do que o Hubble fotografava e com mais nitidez. Então, aí que deu uma merda. Nós temos uma palestra, nós vamos falar sobre isso especificamente, tá? Então, não vai ser hoje. Hoje nós vamos sentar no que é o James Webb, como é que ele funciona, tal, sabe? Você está me entendendo? Ai. Né? Então, veja bem, qual que é a principal função? Ele tem 3 funções. Função cosmológica, estudar, bater foto de objetos o mais distante possível. Né? Tentar detectar buracos negros, tá? Na nossa galáxia. E tentar descobrir exoplanetas. Exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas além do Sol. Certo? Do nosso Sol aqui. Então é fotografar planetas. Não, detectar, não é fotografar. Se vocês perceberem, Plutão, por exemplo, né? Se você mandar o James Webb fotografar Plutão, vai sair um pontinho de nada. Vai sair uma merda de nada que não tem definição muito nada. Até hoje, nós não tínhamos, até um tempo atrás, nós não tínhamos fotografia de Plutão. Não tínhamos. Tá? Só quando a sonda Horizon, né, a sonda Horizon, ela chama, não é nem a Viking lá, né? A Horizon, ela conseguiu tirar uma foto muito bonita de Plutão ao passar próximo. E aí, agora tem na galeria uma foto de Plutão, porque não tinha foto de Plutão. Tudo que existia, você pega o telescópio Hubble, tirava uma foto de Plutão, mas não um pontinho de nada, assim, de luz, assim, é uma bosta. Certo? Não tinha detalhe nenhum. E mesmo o James Webb não consegue tirar uma foto precisa, né, bonita de Plutão. Vê se você acha para mim aí, foto do planeta Plutão tirada pelo James Webb. Vamos ver se tem. Às vezes tem, e a gente vai ver que é uma bosta. Né? Não tem detalhe nenhum assim que possa identificar a superfície do planeta. Nada. Não é que nem se a gente pega o telescópio vagabundo, vê as listas de Júpiter, os anéis de Saturno. Sim. Essa é a ideia, é fotografar astros a 10, 12 bilhões de anos-luz de distância. O Hubble já fez isso. O Hubble conseguiu detectar 13 bilhões de anos-luz. Mas não com tanta nitidez. Agora o Hubble ele vai dar nitidez. E aglomerado de galáxias. Está entendendo que não é uma galáxia. Ele está fotografando aglomerado. E tem aglomerados que vai com mais de 100 mil galáxias. É um absurdo. Né? Então, eu vou mostrar como é que o James Webb detecta exoplanetas. No meu livro de astrofísica, tem um capítulo chamado Sistemas Planetários Múltiplos. Não, sistemas estelares múltiplos. Não sistema planetário. Que naquela época, nem planeta que eu escrevi o livro. Eu escrevi meu livro de cosmologia astrofísica na década de 80.
Eu estou até, vamos reeditá-lo novamente, soltá-lo, mas eu estou fazendo os adendos agora, né? As novas descobertas, exoplanetas, capítulos que não tinham. Mas na cosmologia não mudou muito não mudou quase nada. Então vamos lá. Como é que o James Webb detectam planetas? Muito bem. Então, eu vou começar, eu tenho uma estrela, vamos supor que eu tenho um par de estrelas, eu não sei que é um sistema duplo. Tem uma estrela. Aí, eu aponto o telescópio para essa estrela e começo a fazer medida da curva de luz, tempo e intensidade da luz, tá? Ok? Então, eu posso pegar um gráfico dessa estrela aqui e essa estrela me dá a seguinte curva de luz, presta atenção. O que vocês veem aqui, leem aqui? Não, a gente chama que essa estrela que é irregular, totalmente irregular, ela varia de forma louca a sua luminosidade, tá? Isso pode entender que são estrelas jovens ou estrelas que nós chamamos da classe de estrelas variáveis. São estrelas que variam muito a sua luz de uma forma irregular, tá? Então esse é um tipo de estrela que você vai detectar, medindo a curva de luz dela. Aí você tem estrelas assim, ó. O nosso Sol é bem assim, ó. Totalmente normal e regular. Não varia nem um porquinho, como diz o. Olha que interessante. Agora vamos pegar uma estrela. Só vejo ela, uma estrela. Aí eu vou tirar a curva de luz dela, eu vejo isso aqui, ó. E assim vai. O que significa uma variação de curva? O James Webb está pegando isso aí. Gente, presta atenção. Ó, era super regular. De repente, alguma coisa fez a luz cair pra caramba, caiu e ainda demorou um tempo, que aí depois ela subiu e voltou ao brilho natural. E teve um tempo. Aí ela faz de novo a mesma coisa. Isso significa que alguma coisa, algum fator, periodicamente, quando o cara mede esses tempos aqui, ó, eles são iguaizinhos. Até começar o outro aqui depois, ó, eles são iguais, ó, são intervalos iguais. Esse aqui, e, tá? Eles são iguais. Então, tem alguma coisa periódica eclipsando a estrela, passando na frente da estrela. Com precisão. Isso significa que tem uma órbita, alguma coisa está em órbita. E a órbita bem nessa direção aqui, ó. Tem algum astro, alguma coisa que está fazendo isso aqui. Então, quando ela está aqui, eu tenho duas estrelas emitindo luz para mim. Ou dois objetos, certo? Pode ser um planeta isso aqui também, tá? É assim que se detecta exoplaneta dessa forma. Então, quando esse astro chega aqui, é aqui, ó. Ele eclipsa a luz da estrela, então a estrela cai. E tem uma curva aqui ainda, não cai reta, ele tem um tempo, ele faz isso aqui, ó. Esse tempo de curva aqui é quando ele está metade eclipsando ainda, ó. Entendeu? Ele não está eclipsando total. Então ele vem vindo. A hora que ele entra totalmente na estrela, cai a luz. E se a estrela é muito grande em relação a ele, ele fica demorando para passar na frente da estrela. Aí esse período, o tempo que ele gasta para vir daqui até aqui, é esse tempo aqui, ó. Aí ele sai do lado de cá e começa a aumentar a luminosidade até voltar ao normal aqui, ó. Os dois brilhando. E tem uma queda menor
Aí geralmente tem uma queda menor aqui, ó. Se for estrela, 2 estrelas. Se for planeta, não. Dá um negócio assim, ó. Uma menor. Porque ele vai lá atrás, ó. Ele eclipsa lá atrás. Ele passa atrás da estrela e aí a luz dela cai. Tá faltando uma estrela, então só essa tá brilhando agora. Quando as duas brilham junto, né, dá isso aqui. Quando eclipsa na frente dá isso aqui. Quando eclipsa atrás, é assim por diante. Você vai analisando a curva de luz, você sabe o que fenômeno que está acontecendo ali. Eu sei o tamanho do planeta, a distância que o planeta está da estrela, o tempo que demora uma órbita ao redor da estrela. Só observando a curva de luz. Entendeu? Então, isso tudo é feito por sensores. Os sensores do telescópio ficam observando uma estrela durante muito tempo, mas só que aí, às vezes, tem que ser um ano inteiro observando. Você está entendendo? Por exemplo, você pode tirar ele, depois você bota ele lá de novo, você pesquisa outras coisas, depois você bota aquela estrela outra vez e vê se está tendo variação, se está a mesma intensidade. Porque às vezes demora um ano uma estrela nossa terrestre para dar uma volta, né? Não, calma que eu já vou responder, depois eu respondo tudo. Fica nervoso, não. Tá? Não fica nervoso. Então, essa é uma técnica de você detectar exoplanetas ou sistemas de sóis binários, ou 3 sóis, 4 sóis, dá para pesquisar assim. Dá, até o da Terra dá para fazer isso. Aí, esse é o sistema chamado sistema eclipsante. Mas tem um problema quando você tem uma estrela e o planeta gira ao redor da estrela assim. Aí nunca vai dar curva de luz. Você entendeu? Não vai dar eclipsação. Não vai, não. Então esse sistema já não funciona. Eu tenho que usar uma outra técnica que é a oscilação gravitacional da estrela. Então, eu começo a observar a estrela, vamos supor que tem um planeta grande aqui, só que ele é escuro. Ele é bem grande, tipo Júpiter, assim, sabe? Ok? Eu começo a olhar e percebo uma coisa muito interessante aqui. Esse aqui eu não vejo, eu só vejo a estrela. Então, quando eu olho a estrela, eu vejo a estrela, presta atenção, eu vejo que a estrela, ela faz um movimento, ela tem um ponto central e ela faz isso aqui, ó. Teoricamente, a estrela fica oscilando no céu. Ela não está parada, ela fica girando em torno de um ponto. A estrela, ela oscila, ela não fica parada. Ela fica oscilando assim, sabe? Mas na verdade ela não está oscilando, ela está fazendo um movimento circular em torno de um ponto. Ok? Ou seja, mas aí fala, mas caralho, por que essa estrela não fica parada girando em torno do seu eixo de rotação? Por que ela fica fazendo um movimento assim? Isto significa que tem um corpo celeste girando ao redor dela. Tá? Então, veja bem, quando eu tenho 2 corpos no espaço, isso o Newton já desenvolveu, se eu tenho 2 corpos de mesma massa, o centro de massa desse corpo dá bem no centro aqui, ó. Então, quando um astro desse quer orbitar o outro, quando ele tem a mesma massa, eles não conseguem orbitar o outro. Então ele faz assim, ó. Vocês entenderam? Eu tenho 2 astros de mesma massa e o centro de massa está no centro. Então, quando eles vão tentar orbitar, eles fazem assim, ó. Isso é natural, hein? Eles giram em torno do centro de massa. Um não consegue girar em torno do centro do outro. A física, os princípios de constante de energia não permitem. Então, o que eu vejo? Se eu não enxergasse esse aqui, ó, eu veria essa estrela aqui fazendo isso aqui, ó. Em torno desse ponto aqui, ó. E essa em torno desse ponto. Então, como se eu tenho, agora, toda vez que eu tenho
dois astros, e agora eu tenho um supermassivo, um Sol, e um planeta pequeno, de massa pequena, o que acontece? Nessa linha o centro de massa vai ficar bem aqui, ó. Bem pertinho. Então esse aqui eu não vou ver. Mas eu vou ver a estrela fazendo isso aqui, ó, em torno do centro de massa, ó. Eu vou ver a estrela fazer esse movimento em torno do centro de massa. Então, do ponto de vista de quem está olhando, a estrela está oscilando, entendeu? Isso é porque tem um corpo celeste fazendo ela se deslocar gravitacionalmente. Quando o corpo está aqui, né, a estrela puxa para cá. Quando ele está virando para lá, ela vai para lá e fica oscilando assim. Esse par gira assim, ó. Isso vai para cá e essa estrela vem para cá. Em torno desse ponto aqui. Os dois estão girando em torno desse ponto, tá? Entenderam ou não? Hã? Mas sempre em torno daquele ponto que nós chamamos de centro de massa do sistema. No caso da Terra, por isso que as órbitas são elípticas. Elas são elípticas por causa disso. Você tem dois corpos gravitantes, a órbita nunca do corpo vai ser circular. É impossível ela ser circular. Newton calculou isso e chegou a essa. Não tem como você ter uma órbita perfeitamente circular em torno do corpo. Porque ela sempre vai rodar em torno do centro de massa. Como a relação Terra-Sol, aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho a Terra. A relação de massa faz com que o centro de massa da Terra caia aqui dentro do Sol. O centro está aqui. Então o centro de massa da Terra-Sol é bem aqui. Vocês entenderam? Então a órbita da Terra em torno desse ponto aqui, teoricamente vai ser quase que circular. Você está entendendo? E se esse aqui fosse muito grande, o centro de massa estava quase no centro. Aí nós conseguimos fazer uma órbita quase que circular. Mas nunca é circular, sempre é uma elipse com uma excentricidade baixa. Excentricidade alta, ela fica muito elipse. Excentricidade baixa, ela é muito circular. Tá? Perfeito, cidadãos? Então esses são os únicos métodos até hoje que os cientistas conseguem calcular todo o tempo que ela faz uma órbita completa, que é o tempo que o planeta também faz. Entendeu? E dependendo de quanto é essa distância desse ponto a esse ponto, você calcula a distância que esse ponto está girando em torno da estrela, o período do planeta, tudo, você calcula tudo. Calcula a massa do planeta. Tá? Todas essas variáveis são indiretas, você não fotografou ela, você não tirou uma foto do exoplaneta. A gente descobriu o exoplaneta, mas ninguém fez uma foto do exoplaneta. Eu falei, se o James não consegue ter a foto de Plutão, que está aqui no sistema solar, quanto mais fotografar um planeta em outras estrelas. Né? Então as medidas sempre são indiretas. Alright? Shows the long, como dizem. Porque telescópios ópticos só analisam a radiação luminosa que o astro emite. Mais nada. Mais nada. Por isso que a gente teve muita engenharia, muito estudo para medir curva de luz. Outra coisa que a gente faz é tirar o espectro de emissão e absorção, né, dos gases. Como é que eu sei que um exoplaneta tem oxigênio na atmosfera? Tem uma atmosfera respirável. Como que eu sei? Carlão? Quando Freud não explica, lá explica. Então, é o seguinte. Deixa eu explicar para os teres. Nós, cientistas, nós físicos, quando estudamos em laboratório, nós estudamos as características atômicas de um elemento. Então vamos supor que presta atenção que eu estou falando para você. Eu vou pegar uma cuba de vidro e vou encher essa cuba de vidro de hidrogênio. Hidrogênio, ok? Então vamos lá, gás H2. Alright? E aí eu vou pegar uma luz branca, uma luz
com todas as cores, com a luz do sol, por exemplo, uma luz que tem todo o espectro luminoso, ela tem que ter todo o espectro luminoso. Eu faço esse feixe de luz atravessar esse gás aqui, né? E sair desse outro lado aqui, e desse outro lado aqui eu coloco um prisma, para ficar mais fácil para vocês, um prisma. Mas a gente usa a rede de difração. Mas aqui, para vocês entenderem, fica mais fácil. Aí eu boto um anteparo aqui na parede. Tá? Vocês vão perceber que você tem a divisão das cores, não tem? Não vai aparecer o espectro de colorido, o arco-íris? Vai aparecer o arco-íris, não vai? Então a foto que sai aqui é um arco-íris. Seria um arco-íris bonitinho, lindo, maravilhoso, se não tivesse isso aqui, se a luz passasse direto para o prisma e... Ok? Perfeito ou não? Tá, perfeito, tá? Então, geralmente aqui no laboratório a gente coloca um filme fotográfico. Um filme fotográfico. Então nós vamos tirar uma foto dessa luz que bateu. Quando a gente tira a foto da luz que bateu, vai acontecer um negócio assim, ó. Aparece um pouquinho, as cores todas, certo? Né? Aparece o amarelo, o vermelho, só que vai aparecer um conjunto, é que não tem aqui o giz para isso, sabe? Mas teoricamente vai aparecer umas linhas escuras, umas linhas certinho escuras aqui. Uma linha escura, no meio daquela colorido bonitinho assim, aparece uma linha escura, ok? Então, você pega essa fotografia, que é uma foto, tá lá as cores com as linhas escuras assim, numa posição bem exata. Ok? Percebeu? Tá. Essas linhas escuras aqui é uma frequência de luz que o gás absorveu. Aquele gás absorveu. Isso daí é a impressão digital do gás. Ele absorve várias frequências, não é qualquer uma, é porque o elétron absorve e dá o salto quântico na camada eletrocéntrica. Então vai ficar umas linhas escuras. Isso se chama, né, espectro de absorção. Tá? Agora eu vou tirar o hidrogênio, eu vou colocar o oxigênio aqui. Quando eu fizer isso, as linhas vão acontecer do mesmo jeito, só que em lugares diferentes. Então cada gás que eu coloco ali vai dar uma impressão digital daquele elemento químico. Não tem dois igual. O nitrogênio, o oxigênio, o carbono, todos os gases eu ponho ali, vai ter uma impressão digital naquele ponto, naquela medida, naquela posição. Alright? Alright. Muito bem. Então, eu faço a mesma coisa agora. Então, veja bem, como é que eu sei que no Sol tem hidrogênio, que tem hélio? Exatamente. Eu pego a luz do Sol, venho, passo ele num prisma, e se eu for muito preciso, na hora que eu tirar a foto, vai ver umas linhas assim, escuras. Quando eu pego essas linhas e comparo com a do laboratório, eu vejo que na mesma posição do hidrogênio. Caralho! Então tem hidrogênio no Sol. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu sei que a atmosfera de Marte é uma atmosfera de CO2? Dióxido de carbono. Exatamente. Eu pego no laboratório, coloco o CO2 aqui, ó, no laboratório, e tiro o espectro do CO2. É a fotografia do CO2 isso aqui. E aí, eu estou lá observando o planeta Marte no telescópio e pego o Sol. O Sol passa pela atmosfera e a luz que passou pela atmosfera de Marte eu capto aqui. Eu tenho que pegar esse ângulo aqui certinho, pegando a luz que está passando por Marte. Jogo aqui. Vai aparecer um monte de linha. Não é só um. Por exemplo, se tem 4, 5 elementos na atmosfera, vai aparecer tudo. Então, o que eu pego? Eu pego aquele espectro e vai no laboratório e compara. Tem hidrogênio. Compara, tem a linha do carbono também. Tem a linha do CO2. Então, eu sei que todos esses gases estão presentes na atmosfera. Lá. Entendeu como é que a gente tira o espectro luminoso? E tem mais. A posição que todo o espectro se desloca dá a velocidade do astro que eu estou. Eu posso medir a velocidade do astro
que eu estou detectando. Tudo isso eu consigo numa informação espectrográfica. Isso se chama espectrômetro. O quê? Então, a quantidade significa que a raia fica mais intensa. A gente chama raia isso aqui. Quando a raia fica muito intensa, porque a proporção daquele elemento em relação aos outros é muito grande. Então, por exemplo, se tiver 80% de hidrogênio, aí então eu faço a mesma coisa aqui. Ó. Eu começo a misturar gases aqui e tirar foto. Então, se eu coloco 20% de hidrogênio numa amostra, a raia fica fraquinha, ela tem uma intensidade. Se eu coloco muito hidrogênio, dá uma outra intensidade. Então, com essa intensidade, eu consigo dizer qual a porcentagem daquele elemento na atmosfera. Shows de longo, não é verdade? Hã? Isso é física, é um código de barra. Só que não é colorido, né? Porque o código fica a luz escura. Isso é absorção. Agora nós temos outra coisa que é o espectro de emissão. Emissão. Tem esse espectro de absorção, ou seja, a luz passou e o gás absorveu aquela frequência. Por isso que ficou preto. Ficou no gás aqui. Agora nós temos um outro tipo de espectro, a gente faz em laboratório, que é o espectro de emissão. O que é espectro de emissão? É a mesma coisa. Ó, eu pego o gás, coloco o prisma aqui, certo? E eu vou botar hidrogênio aqui, por exemplo. Certo? Hidrogênio. Eu vou aquecer esse gás. Quando eu aqueço esse gás, o que acontece com o gás? Eu dou calor para ele. Você vê, as estrelas têm calor para caramba, né? Milhões de graus. Né? Quando eu aqueço esse gás, os elétrons da camada começam a se excitar e ao voltar emite luz, emite radiação. E aí, quando essa radiação que o gás emite, eu colimo ela, faço passar pelo prisma, vai acontecer um tipo de uma curva de luz diferente do absorção, é outra curva. E essa curva, no laboratório, eu também uso como impressão digital daquele elemento. Né? Eu posso, fica uma impressão digital que a gente chama de espectro de emissão, que elemento emite. Por exemplo, sódio, aquelas lâmpadas de sódio, né? Lâmpada de vapor de mercúrio, tal, todas elas têm uma emissão. Se você pegar em laboratório e colocar uma lâmpada de mercúrio, ela não tem as 7 cores do espectro. Ela vai ter várias cores, mas não tem as 7. Eles já estão aquecidos naturalmente, né, meu filho? Estrela. Bate o sol na bunda de Vênus aí, que esquenta Vênus até pra caralho. Entendeu? São gases aquecidos. Né? Temperatura de Vênus, 400 graus na superfície. Tá quente pra caralho lá o CO2. Não tem o CO2 quente. Né? Então, essa c'est la vie. Muito bom, não? Então, não é só colocar um zoinho no telescópio lá que você vai descobrir as coisas. Hoje em dia, ninguém mais olha em telescópio. Hoje, todas as descobertas são indiretas, são feitas assim, com instrumentos precisos, de grande precisão. Isso aqui é chamado um espectrômetro. Né? Então, esse espectrômetro aí é super sofisticado. Né? A gente detecta qualquer composição, porcentagem de gás que tem na atmosfera de uma estrela e na atmosfera de um planeta. Você tá entendendo? Por isso que eu posso mandar uma sonda em Marte, que eu sei a temperatura, a pressão, a atmosfera, sei tudo de Marte antes de ir lá. Antes de pousar qualquer objeto, eu só vou verificar depois. Fazer umas correções. Porque eu terei todas essas medidas de forma assim indireta. E a distância. Pequena. Muito pequena. Como é que eu meço a temperatura da superfície de Marte? Sem ir lá. Sem botar o termodedo lá. Depois está quente ou frio Marte. Entendeu? Hoje a gente mede temperatura à distância. Você não pega aquele termômetro, coloca assim na testa do cara, tá quente, tá com febre. Então, mesmo sistema, daqui a gente olha Marte e mede a temperatura dele lá. Entendeu?
Calaio, né? A gente mede distâncias. A gente mede muita coisa. A gente mede velocidade de afastamento ou aproximação de um astro. Tudo de forma assim com a luz. Exatamente. Então, a única informação que um telescópio óptico pega é luz. A gente tem que estudar todos os parâmetros dessa luz agora. Radiotelescópio pega toda a informação na faixa de frequência de onda de rádio. Eu tenho que saber usar essas informações, botar no espectro, botar no... sabe? Você está me entendendo? Os radiotelescópios eles funcionam muito bem para pesquisar o espectro de emissão de radiação. Eles transmitem muito na faixa de onda de rádio. Um gás aquecido, ele emite onda de rádio. Sabia disso ou não? Agora, como é que eu sei que eu descubro um buraco negro? Se o buraco negro não emite radiação nenhuma. Não é verdade que um buraco negro não emite radiação nenhuma. Ele emite sim. Então, vamos supor que eu tenha um buraco aqui que é a sua pia. Toda vez que eu jogo água nesta pia, né, naturalmente você tem uma coisa assim, ó, a água, ela cai, ela vai girando assim, ó. Depois cai. Ela faz uma espiral. Certo? Tem até uma experiência aqui na Terra, essa aí devido à força de Coriolis, uma experiência. Você vai lá no meridiano do Equador, exatamente na linha do Equador. Você sabe que aqui passa a linha do Equador. Do lado direito é sul, do lado esquerdo é norte. Então você pega a água e joga desse lado aqui, você vai ver que ela vira nesse sentido. Se você jogar desse lado aqui, é coisa de 1 metro de distância. Ela vira ao contrário. Se você colocar no centro, exatamente no Equador, ela não vira para nenhum lado. Ela desce e vazia a pia sem fazer essa espiral. Alright? Um buraco negro, ele não é uma coisa parada, ele não está parado, ele está girando. Ele gira também. E ele faz todas as coisas girarem. Então, pelo fato de ele estar girando, se alguma coisa cair, ele vai fazer esse movimento aqui antes. Só que, quanto mais perto você está do buraco negro, maior é a força de atração gravitacional sobre a partícula. Você entendeu ou não? Vamos supor que ele está sugando um elétron ou sugando um próton. São partículas eletricamente carregadas. Então existe uma lei na física que se você tiver uma partícula carregada andando aqui, ela cria um campo magnético. Só um campo magnético. Mais nada. Mas se você fazer esse campo magnético acelerar, se essa partícula acelerar, ela vai irradiar uma onda de rádio, ela vai vibrar uma onda de rádio, que é o que a gente faz na antena. Na antena a gente pega a potência de saída do rádio, faz ela ficar girando, por isso que a antena às vezes é circular. Mas aqui, quando é linear a antena, ela vai, bate e volta, vai e bate, ela fica fazendo isso aqui, oscilando. Muito rápido, e essa oscilação é um movimento acelerado. E aí, ela emite aquele pulso de onda. Então, vamos supor que aqui é a fronteira do buraco negro. Ó. Então, quando gases estão caindo, sendo atraídos por buraco negro, ela está acelerando. Então, nesse ponto, ela começa a emitir. Nesse ponto, ele emite. Então, um buraco negro, antes das coisas caírem nele, emite muita radiação. E é essa radiação que a gente vai medir aqui, captar. Porque a hora que entrou no buraco negro, não sai mais nada. Então, geralmente, a gente vê um astro assim, todo luminoso, e uma parte preta escura aqui no meio, assim, ó. E em volta dele é tudo luminoso. Característica de um black hole. Não espere nada. Só é um black hole. Né? Um buraco negro. Nós temos aqui, vocês vão adorar assistir esse semestre. Esse semestre vai ser shows de longa. Nós vamos ter um capítulo só sobre black hole, uma palestra. E depois nós vamos ter um capítulo só sobre white hole. Entendeu? Vocês vão se espantar. Né? Um suga, outro caga. Né? Entendeu? Tudo que entra sai, a natureza é assim. Tem que ir para algum lugar, né?
Senão quebra o princípio da conservação de energia. Né? Entendeu? Os físicos não descobrem para onde vai ainda. Eles sabem que vai para algum lugar. Por enquanto vai para puta que pariu. Mas depois, né, vamos descobrir para onde vai. Tá? Então vamos responder algumas questions. Porque às vezes dá tanto problema aqui que os alunos não sabem nem fazer pergunta mais. É tão difícil o que estou ensinando, vocês não estão acostumados com isso. Não, o que eu pergunto, mestre? Tudo novo. Nunca estudei isso na vida. Será se a China já fez um James Webb pirata? Você sabe o que a China fez pirata, mas pirata igual, sem tirar nem pôr? Sem tirar nem pôr? É o robô que os americanos mandou para Marte. O Opportunity lá. Eu vou contar uma história. Tinha um chefe, tinha uma equipe de cientistas do programa da NASA e que fizeram o robô Opportunity. Que desenharam, projetaram e botaram em Marte, certo? Para botar em Marte. Antes dos americanos lançar esse Opportunity para Marte, um era chinês, um desses engenheiros era chinês. Chinês. Morando a vida inteira nos Estados Unidos. De repente o chinês sumiu, desapareceu. Escafedeu-se. Né? A Shopee comprou ele. Foi vendido pela Shopee. Aí, de repente, 3 anos depois, os chineses mandam uma sonda para Marte igualzinho, portanto, sem tirar nem pôr. Igualzinho, xerox. Aí que você pode falar calaio, né? 100% de espionagem industrial. Roubou todos os planos, né? Literalmente, não é espionagem, ele foi levado inteiro para lá. E ele fez o projeto lá. Robô chinês, né? Igualzinho, né? Americano, galantido. Fica mais barato copiado que desenvolver. Agora você imagine quanto esse engenheiro não ganhou. Quanto que esse cara ganhou em dólares para ir para vender esse projeto para a China. E essa história é verdadeira que eu estou contando para vocês. Então no mundo, por isso que quando os americanos desenvolvem um avião, não deixa ninguém ver, nem tirar fotografia. Quando os americanos entraram em guerra com a Europa, naquela época de Kosovo, né? A guerra de Kosovo, em 2000, 99, 2000, os americanos tinham desenvolvido um avião chamado B-1, bombardeio, B-1 invisível. Pois o projeto era tão secreto que os americanos lançavam esse avião da Área 51, lá da Área 51 nos Estados Unidos, atravessava o Oceano Atlântico, entrava na Europa, bombardeava e voltava para os Estados Unidos o avião. Ele nem pousar em alguma base americana na Europa, eles faziam com medo de espionagem. E alguém fotografou o avião. Ele ia e voltava. Seria mais fácil ter um avião ali na Europa, numa base americana na Europa, da OTAN? Mas não. Você está me entendendo? Os aviões participavam da guerra. E eles eram abastecidos no ar. Porque não tinha tanto combustível assim para atravessar o oceano e voltar. Então ia até um certo ponto, aí vinha um avião tanque, abastecia o avião no ar, ele continuava a viagem, bombardeava, voltava, abastecia no ar de novo para ele chegar até os Estados Unidos. Olha que trampo. Cada avião desse era $1 bilhão. Não é 1 bilhão, era 1,5 bilhões, negócio absurdo. Absurdo o preço do avião. Então, talvez a China deve ter feito pirataria naquele telescópio de Arecibo. Tá? Entendeu? Aquela bacia gigante lá. Eles fizeram uma de 500. Né? 500 metros de diâmetro. Essas mudanças da captação de luz do James Webb são buracos negros? Não. Tudo é o que você está estudando. O buraco negro, ele causa perturbações, anomalias gravitacionais em algumas regiões. Você tem, por exemplo, quando está caindo a partícula, ele emite muita radiação da faixa de onda de rádio. E emite raio-x também, emite raio gama.
coisas que não são comuns. Aí nós temos detectores. Então, quando a gente tem alguma região do espaço que está chegando muito essa radiação e não tem nada, então aí a gente vira o óptico para lá e põe o GMZ para apontar para lá, ver se ele vê alguma coisa, se ele fotografa alguma coisa. Sabe? Então é assim. Eu pego o telescópio, eu vou andando. Você quer ver? Ai, ai, filho. Ai, ai. Entendeu? Então, por exemplo, o radiotelescópio é mais complexo porque você não vê nada. Você só vai dar pulso de rádio, certo? Ok? Então você tem um gráfico lá. O cara está lá no computador. Ele fica no computador. Não tem ninguém bota os orelhas. E a antena vai virando assim. Então ele fica assim, ó. Aqui está intensidade e aqui está tempo. E ele vai monitorando. Ele vai virando super preciso. A hora que ele chega perto de uma estrela, dá um pico assim, ó. E ele para. Quando ele para, se ele para, fica aqui, intenso. Então, essa intensidade aqui, ele vai estudar. Ele vai ver que tipo de pulso, que frequência que está saindo esse pulso de radiação. Entendeu? Né? Aí ele vai estudar esse pulso. O radiotelescópio faz isso, estuda a característica do sinal, porque às vezes é natural. Emite ondas de rádio natural. Qualquer corpo celeste emite radiação natural. Por isso que você tem essa brincadeira que você lê na internet, vamos ver o som que Júpiter está produzindo. Júpiter não está produzindo som nenhum, está emitindo uma pulsação de rádio. Certo? Mas eu pego essa pulsação e transformo em áudio. Aí fica aquele chiado, é um chiado do caralho. Aí vamos ver Saturno, porque tem outros elementos químicos, outras coisas, ele vai emitir. Cada planeta tem um som diferente, um espectro de radiação diferente, característico dele. Né? E a gente fala que é música dos planetas. Música bosta nenhuma. É um monte de chiado só. Né? Que é a estação de rádio fora da estação. Que fica aqui. Hoje não existe mais isso. Hoje, se você pegar um rádio AM, FM, hoje, FM principalmente, a hora que você sair da estação não dá chiado nenhum. A hora que chegar na outra estação ele pega. Porque nós criamos um circuito eletrônico ali, que quando você interpreta com chiado, você corta o som, dá um cut. Para não ficar. Tem uma estação que é puta barulheira do caralho, né? Enchi o saco, até chegar na outra estação. E agora é tudo varicap. O que é varicap? Você não vira mais botão. É tudo eletrônico. Você tá e corre sozinho. É tudo digital, números, né, que fica virando ali. É um capacitador variável, a gente chama de varicap. Tô dando aula até de eletrônica para vocês hoje. A Alpha Cygni X1, a fonte de Alpha Cygni X1 da constelação do Cisne tem um buraco negro dos mais antigos sendo pesquisado para ser o primeiro, né? Isso é pertinho ali, vizinho, né? É quintal nosso. Não, 1.500 anos é longe pra caralho. 4,5 anos-luz é distância. 4 anos-luz aqui é Alfa Centauro. É longe pra caralho. Então, depois, quando a gente chegar no buraco negro, nós vamos estudar buraco negro, né? Tem um buraquinho e o buracão. Certo? Tem o buraquinho negro e o buracão negro, né? O mestre vai ensinar, né? A diferença de buraquinho para buracão. Mas me calaté. Bom, a pessoa está perguntando, o interessante para dentro dos Grey de novo. Mas isso aqui está fixado nos Grey, não. É um cliente nosso, Grey maníaco. Grey maníaco é ótimo. Quero saber tudo sobre os Greys, né? Quero arrumar uma namorada Grey. Daqui a pouco ele quer arrumar uma namorada Grey. Ou namorado. Não sei se é homem ou mulher que está fazendo pergunta, né? Entendeu? O lance é o seguinte, né? A maior parte desses planetas, eles não são detectados por nós. Eu falei para vocês, nossa capacidade visual é só 3.000 estrelas, num céu perfeitamente escuro.
certo? Né? A gente só vê 3 mil estrelas, não é nada em termos de 4 bilhões de estrelas. Então, mesmo com telescópios, os telescópios não conseguem observar estrelas que estão do outro lado da galáxia, que tem uma camada de gás muito grande, impede que você enxergue estrelas além do núcleo estelar nosso, né? Então, existem bilhões de estrelas que não são detectáveis por nós, certo? Eu não consigo nem medir as distâncias dela, mas sempre vai estar num raio de 100 mil anos-luz, que é o diâmetro da nossa galáxia, né? Agora, as distâncias, né? Você vai ter que conhecer uma estrela, botar o telescópio, medir a distância dela, tal, né? Entendeu? São bilhões de planetas que têm vida, projetos planetários. Bilhões, vamos lá. Professor, você já teve a sensação que um astronauta teve quando olha a Terra do espaço? Ou seja, fisicamente dentro de uma nave ET no espaço, você já viu da janela o planeta Terra? Bom, eu evito falar de minhas experiências físicas com ETs. Espiritualmente, eu já vi a Terra lá do alto. É redonda. Posso confirmar para você que a Terra não é plana. Certo? Eu sou um cara que eu já confirmei, eu mesmo, que a Terra é redonda. Não é plana. Plana é a cabeça desses chatos, é a cabeça desses caras. Beleza, pessoal. Então, vocês vão perceber que eu fiz um jogo de 3 aulas por semana, mas uma aula não tem nada a ver com a outra, hein? Não é uma continuação da outra, repeteco da outra. Então são temas muito diferentes um dos outros, que é para a gente ter uma diversidade de assuntos aí profundos até o final do ano aí para vocês. Não. É que vocês não têm noção. Por exemplo, você já andou num avião? Você já andou de avião? Você já andou de avião. Você está lá em cima, o avião está 1000 km por hora, mas parece que o avião está parado. Você pode pegar um binóculo e ficar olhando lá embaixo, a pessoa andando e tal. Você está andando pra caralho. Nós também, nós estamos andando em torno do Sol, numa puta velocidade. O telescópio está andando. Mas só que lá ele parece que ele está parado. Ele não tem essa noção que ele está andando. Ele aponta uma estrela. É claro que ele está fazendo volta, ele tem que corrigir. Fazer umas correçõezinhas. Isso é tudo eletronicamente, automaticamente ele faz a correção. Então nem parece, e como a estrela está muito longe, a variação de localização dela demora 1000 anos para você ver ela mudar de lugar. Entendeu? Por isso que se você pegar uma foto das Pleiades há 2000 anos atrás, que um cara desenhou na parede, lá é a mesma de hoje. Não há quase que mudanças, mas mesmo as estrelas se movimentam sim. Só que como elas estão muito longe, essa variação é praticamente zero para nós em termos de posição. Exatamente, consegue, porque o equipamento é muito... Antigamente, esse equipamento aqui que pegava não era tão preciso. É esse equipamento que evoluiu para pegar essa curva de luz muito precisa. Variações muito pequenas de luz, periódicas. Porque se é um planeta pequeno que passa, tipo Plutão em frente da estrela, putz, não vai descer nada, né? Não vai. Por isso que o que eles mais detectaram hoje são jupiterianos, né? São planetas do tamanho de Júpiter. É o que mais fácil de detectar. Agora, do tamanho da Terra já é difícil detectar. Ok? E aí, você pode ter uma curva de luz complexa. Se você tem 4 planetas eclipsando a estrela ao mesmo tempo, fica uma bosta. Então tem que ter muita tecnologia para poder separar as coisas. É muito estudo, não é uma coisa tão simples, não. Os caras ficam dias e noites ali ralando, analisando as curvas de luz, bota isso no computador, ninguém mais fica analisando a curva de luz. Os caras jogam tudo no computador, o computador faz as aproximações, os cálculos, tudo, e ó, tem uns planetas assim, com a massa assim ali. Entendeu? É assim. Tá? Beleza, pessoal, então amanhã nós voltemos. Não, amanhã não, só semana que vem, né? Namastê a todos então, muita luz.